Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vamos falar do processo de comutação, ou seja, da tensão induzida nos enrolamentos do rotor de uma máquina CC real. Bora para a aula! Para uma melhor compreensão desta aula, eu recomendo assistir dois vídeos. O primeiro vídeo é sobre as características construtivas e como é feito o enrolamento imbricado, que é o enrolamento de uma máquina CC mais comumente utilizado. O outro vídeo é sobre como é a tensão induzida numa máquina CC com uma única espira e dois segmentos de anel coletor. Para esta aula, é importante trazermos alguns conceitos. O primeiro conceito aqui é que tensão induzida é VBL, condutor em movimento na presença do campo. Com ele, trazemos também a regra da mão direita. A regra da mão direita vai nos dar qual é a polaridade da tensão induzida no condutor. Um outro conceito importante é como se dá o caminho do campo magnético no interior da máquina. Vamos destacar aqui a máquina somente com seu estator e o seu rotor, sem as bobinas de campo e de armadura, para visualizarmos o caminho do campo magnético. Vamos ao perfil frontal da máquina. Aqui destacamos o estator e o rotor da máquina. Aqui vai ser o eixo. Colocamos aqui os condutores em várias posições diferentes. Vamos supor que estamos acionando essa máquina com uma velocidade angular ômega. Representamos aqui a velocidade tangencial, ou seja, escalar, por V. Seria em metros por segundo e a velocidade angular em radianos por segundo. Para um gerador é interessante manter esta velocidade constante, já que a variação da velocidade vai variar o módulo da tensão induzida. Observe o seguinte: como que se dá o caminho do campo magnético entre o estator e o rotor da máquina. Vou supor que aplicamos uma tensão na bobina de campo e o campo produzido foi da esquerda para a direita. Vamos destacar este campo em vários pontos diferentes. Veja, o fluxo magnético podemos representar pela densidade de campo. Entre o estator e o rotor, nós temos o ar. O campo magnético sempre vai procurar o caminho de menor relutância. Então, ele sempre vai sair do ferro, vai buscar o caminho de menor relutância, que seria a menor distância entre o estator e o rotor. Sempre vai entrar fazendo o ângulo de 90 graus com a velocidade tangencial. Veja neste momento aqui, o campo sai do ferro, vai passar pelo ar pela menor distância entre o estator e o rotor e com isso sempre vai entrar pela superfície do rotor fazendo um ângulo de 90 graus ou fazendo um ângulo de 90 graus com a velocidade tangencial. Em qualquer ponto entre o estator e o rotor, eu costumo dizer embaixo da sapata polar. Seria toda essa região aqui, é o que chamamos de sapata polar. Embaixo dela, todo o caminho do campo, ele entra na superfície do rotor fazendo um ângulo de 90 graus. Por sua vez, fazendo um ângulo de 90 graus com a velocidade do rotor, tanto do lado esquerdo da tela quanto do lado direito. Veja, sempre sai do ferro buscando
o caminho de menor relutância. No ar vai ser o caminho de menor distância. Do rotor para o estator vai entrar fazendo um ângulo de 90 graus. Ou seja, o campo embaixo da sapata polar sempre faz ângulo de 90 graus com a velocidade tangencial. E o que é importante nisso? Lembre lá, tensão induzida, VBL. A tensão induzida depende do ângulo entre a velocidade e o campo. Mas embaixo da sapata polar, este ângulo é sempre de 90 graus. Então, se a velocidade for constante, o campo for constante, todos os condutores que estiverem entre o estator e o rotor, a tensão induzida será constante. É uma informação muito importante para a gente. Mas observe aqui, normalmente, no nosso perfil frontal. E neste ponto aqui, vamos destacá-lo. Neste ponto aqui, veja que a velocidade ela está na mesma direção do campo magnético. Ou seja, o produto vetorial é zero. E aqui, já definimos lá atrás, é o que chamamos de plano magnético neutro. Vale tanto para este condutor quanto para este condutor. Aqui o ângulo é 180, seno de 180 é zero. Então, esta região é o que chamamos de plano magnético neutro. Em resumo, todos os condutores que estão entre o estator e o rotor, embaixo da sapata polar, a tensão induzida é constante. Todos os condutores que estão na região do plano magnético neutro, a tensão induzida é zero. Vamos voltar agora à nossa perspectiva da máquina e analisarmos bobina por bobina da máquina. Vou colocar aqui apenas um enrolamento. Devo chamar a atenção que tratamos com mais cuidado sobre este enrolamento na aula em que eu falo de enrolamento de rotor de máquinas CC reais. Mas vamos rever aqui. Vamos lá, temos as ranhuras do rotor, vamos colocar 4 enrolamentos. Vou retirar o estator e o rotor para facilitar a nossa visão. Suponha aqui o início do enrolamento. Vamos pegar fio de cobre e vamos enrolá-lo. Vamos dar várias voltas. Todos os enrolamentos são idênticos. E aqui vai terminar o nosso enrolamento. Então, temos o início e o fim do enrolamento. Quando o enrolamento tem o final 180 graus depois do seu início, falamos que o enrolamento tem passo de 180 graus. Para facilitarmos a análise, vamos considerar o enrolamento com apenas uma espira. Mas durante toda a aula temos que lembrar que estamos falando de enrolamentos. São várias voltas. Vou considerar com apenas uma espira. Seria essa situação. Início e final. Vamos destacar aqui como ficaria a tensão induzida nesta espira. Suponha que temos o campo saindo da esquerda e indo para a direita. Suponha que a máquina esteja girando no sentido horário, com velocidade constante. A velocidade escalar poderia ser assim representada. Da regra da mão direita, no condutor da esquerda, temos indicador para cima, velocidade para cima, dedo médio para a direita, que representa o campo, dedão entrando para dentro da tela. Neste condutor vai ser induzida uma tensão com polo negativo e polo positivo. Vou chamá-la de E'. No condutor da direita, velocidade para baixo, indicador para baixo, dedo médio
para a direita, dedão saindo da tela. Vai ser induzida uma tensão aqui com polo positivo e polo negativo. Tensão é 2 linhas. Aqui, então, deste lado, eu tenho uma tensão com polo positivo e aqui uma tensão com polo negativo. Vou chamar a tensão total da bobina tensão induzida. A tensão induzida, ela é a soma da tensão de cada um dos condutores em que o fluxo atravessa os condutores. Vamos representar da seguinte forma: tensão induzida da bobina, polo positivo e polo negativo. Então vamos sempre visualizar a tensão total induzida na bobina. Aqui analisamos uma espira, mas lembramos, estamos falando sempre de bobinas do condutor da máquina. Como todos os condutores da máquina são idênticos, as tensões induzidas em cada um dos enrolamentos da máquina também é idêntica, desde que esteja na mesma situação. Vamos voltar agora à perspectiva aqui da máquina, considerando o rotor e o estator da máquina. Então ficou o início e o final do enrolamento. Vou colocar o comutador da máquina. Temos 4 enrolamentos, teremos 4 segmentos do comutador da máquina. Veja um detalhe que vamos destacar aqui. O segmento azul significa início do enrolamento azul, no caso aqui representado por um espira. Então começa nesse ponto e veja onde que termina o enrolamento azul. No segmento adjacente, que é o segmento roxo. Do segmento roxo, a gente inicia o enrolamento roxo, 90 graus defasados fisicamente do azul. Veja, se aqui foi o início do azul, 90 graus depois eu comecei o enrolamento roxo. E ele termina onde? No segmento adjacente, que é o verde. Ele terminou no segmento adjacente. Do segmento verde, vou iniciar a bobina verde, 90 graus defasadas da bobina roxa. Se aqui é o início da roxa, 90 graus depois temos a verde. Termina onde? No segmento adjacente, que é o laranja. Terminou no segmento adjacente. Do segmento adjacente, o laranja, vai começar o enrolamento laranja 90 graus depois do enrolamento verde. Se aqui foi o início do verde, 90 graus depois eu começo o enrolamento laranja. E ele vai terminar onde? No segmento adjacente, que é o nosso segmento azul, que é o início da bobina azul. Este é o enrolamento imbricado. Lembrando que todo início é no fundo da ranhura e todo fim é no topo da ranhura. Então, início, fundo, fim, topo da ranhura, para todos os enrolamentos. Então, temos aqui 4 enrolamentos com 4 segmentos de anel coletor. Vou destacar aqui o posicionamento das escovas. Vou considerar sempre o campo magnético saindo da esquerda e indo para a direita. Já sabemos que todos os condutores que estiverem embaixo da sapata polar, no caso estes condutores, terão a tensão induzida constante, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito.
sabemos também que todos os condutores que estiverem nesta direção, no plano magnético neutro, a tensão induzida é zero. Então veja este momento. Vamos pegar aqui a escova A. Observe que a escova A está fazendo curto-circuito entre dois segmentos diferentes do nosso anel coletor, do nosso comutador. Vamos pegar aqui o segmento laranja, início da bobina laranja. Ela começa nesse ponto, dá a volta lá por trás e termina neste ponto, no segmento azul. Então veja, a escova A está fazendo um curto-circuito entre o início e o fim da bobina laranja. Vamos destacá-la aqui. Estamos considerando apenas a bobina laranja. O início da bobina laranja dá a volta lá por trás e termina aqui, no início da bobina azul. Mas veja, a escova A faz curto-circuito entre o seu início e o seu fim, exatamente no momento em que a tensão induzida nos condutores desta bobina é zero. Se a tensão fosse diferente de zero, veja que eu estaria fazendo um curto-circuito entre polos, entre tensões diferentes, causando um faiscamento aqui na escova. Mas neste momento, quando a escova faz curto-circuito entre o início e o fim da bobina, a tensão induzida é zero. Então não tem problema nenhum. Veja do outro lado, como ficaria aqui a escova B. A escova B está pegando o início e o fim da bobina roxa. Está fechando o curto entre o seu início e o seu fim. Mas aqui, da mesma forma. Qual o posicionamento da bobina? No plano magnético neutro. A tensão induzida na bobina roxa é zero, exatamente no momento em que a escova B faz o curto entre o seu início e seu fim. Não teríamos nenhum tipo de problema de faiscamento. Mas falta aqui as outras duas espiras. Vou considerar as outras duas. Vou pegar aqui a espira azul. Veja, a escova A pega o início da azul. Por onde a azul passa? Ela está embaixo da sapata polar. Nesta região está sendo induzida tensão. Então estou supondo aqui o campo saindo da esquerda e indo para a direita. Suponho o rotor girando no sentido horário. Então velocidade para baixo, indicador para baixo, dedo médio para a direita, dedão saindo da tela. A escova A, neste momento, está pegando polo positivo. A escova B também está pegando tensão induzida na bobina azul. E ela pega no final da bobina azul. Neste momento, qual a polaridade da tensão induzida? Velocidade para cima, indicador para cima, dedo médio para direita, dedão entrando para dentro da tela. A escova B está pegando então polo negativo da bobina azul. Vamos acrescentar a outra bobina, a bobina verde. E agora, veja que a escova A faz contato com a espira verde. E qual a tensão induzida na espira verde neste momento? Da mesma forma, supondo velocidade no sentido
horário, indicador para baixo, dedo médio para a direita, dedão saindo da tela, polo positivo. E a escova B vai pegar polo negativo da espira verde. E aí, qual a interpretação elétrica que temos aqui? A escova A está pegando contato positivo da bobina azul e também o contato positivo da bobina verde. A escova B está pegando o contato negativo da bobina azul e o contato negativo da bobina verde. Então eu tenho um ponto comum na mesma polaridade. Então a bobina verde e azul neste momento estão em paralelo. Como poderíamos interpretar um circuito elétrico aqui? Teríamos esta situação: tensão induzida na bobina azul em paralelo com a tensão induzida da bobina verde. Como as bobinas são idênticas e em todo momento em que elas estiverem embaixo da sapata polar, essa tensão induzida tem módulo constante. A escova A faz contato entre o polo positivo das duas e a escova B faz o contato entre os polos negativos das tensões induzidas nas bobinas. As outras duas bobinas, a tensão induzida é zero. Vamos agora supor que o rotor continue girando no sentido horário e pegarmos um outro momento. Girei o rotor 45 graus. E agora, qual a situação que temos? Primeiro, onde estão os condutores? Veja, do lado esquerdo, todos eles estão embaixo da sapata polar. Todos os condutores. O mesmo acontece com todos eles do lado direito. Todos embaixo da sapata polar. Neste momento, a escova A faz contato com o início da bobina azul e a B faz contato com o início da verde. Mas temos que observar um detalhe muito importante aqui. Vou considerar apenas a bobina azul. Vamos observar o que ocorre. Veja este dado interessante aqui. A escova A pegou contato com o início da azul. A azul vai dar a volta lá por trás e vai terminar pelo lado de cá. Mas aí veja, aqui nos parece um circuito aberto. Por quê? A escova B não está fazendo contato com o final da bobina azul. Então, o final da bobina azul pega no início da bobina roxa. Aí, vamos acrescentar aqui a bobina roxa. Veja, aqui é o início da bobina roxa. Dá a volta lá por trás e termina onde? Aqui, no contato com a escova B. Então, que situação é essa que temos aqui? Vamos analisar. Suponha, novamente, o campo saindo da esquerda para a direita, a velocidade no sentido horário. Qual a tensão induzida neste momento no condutor azul? Da regra da mão direita, vai nos dar polaridade positiva. Do lado de cá, qual a tensão induzida? Da regra da mão direita, vai dar negativo. Então, a bobina roxa está pegando o negativo da bobina azul.
E do lado de cá, ela pega o início da bobina roxa. Aqui a tensão induzida vai ser da regra da mão direita, velocidade, sentido, horário. Temos que lembrar que o campo sempre sai fazendo um ângulo de 90 graus. Campo em direção à sapata polar. Dedão saindo da tela, polo positivo. E vai terminar do lado de cá. Qual vai ser a tensão induzida? Negativo. Então veja, a escova B está pegando a polaridade negativa da bobina roxa. O que temos aqui? Veja este momento. Aqui eu tenho uma polaridade negativa emendando com uma polaridade positiva. Eu liguei as duas espiras em série neste momento. Então, a escova A pega o polo positivo da bobina azul, ela termina na bobina roxa e aí começa a bobina roxa com polaridade positiva e termina no contato com a escova B. Neste ponto, então, temos que a bobina azul e a bobina roxa, elas estão em série. Vamos representar no circuito aqui. Veja que temos a tensão induzida na bobina azul, polaridade positiva na escova A, e a tensão induzida na bobina roxa, que está em série com a tensão induzida da azul. O polo positivo da roxa conecta no polo negativo da azul. E o polo negativo da roxa é o contato com a escova B. Vamos voltar à figura. Vou acrescentar agora a espira verde e vamos ver o que ocorre. Neste ponto, veja que a escova B pega polaridade negativa da espira verde. E onde ela termina? Ela termina no segmento laranja, que não faz contato com a escova A. Mas aí, da mesma forma, vamos acrescentar a espira laranja. Da polaridade positiva induzida na bobina verde, vai conectar com a polaridade negativa induzida da bobina laranja. E ela termina conectada com polo positivo, porque eu sei que é polo positivo. Estou supondo a regra da mão direita. Indicador, sentido, horário, campo, indo em direção à sapata polar. Dedão saindo da tela, polo positivo na escova A. Então, a escova A pega o polo positivo da laranja e a escova B pega o polo negativo da verde, que está em série com a bobina laranja. Vamos representar eletricamente aqui. Temos duas bobinas em série e elas em paralelo com outras duas bobinas em série. Qual a tensão que a escova A e B pega? É a série entre as tensões induzidas. Então vai pegar duas vezes a tensão induzida de cada espira. Vamos agora voltar à nossa máquina. Veja, a partir de agora, todo o procedimento vai se repetir. Vamos considerar o rotor girando mais 45 graus. Neste momento aqui, o que ocorre? Não temos tensões induzidas na bobina azul nem verde, então não temos
problemas em fazer o curto-circuito entre o início e o fim da mesma bobina. Veja, início da bobina azul, final da bobina azul. A escova A faz curto, exatamente quando a tensão nela induzida é zero. O que ocorre também aqui com a escova B. Faz o curto entre o início da verde e o final da bobina verde. Porém, a tensão induzida na bobina verde é zero. Então, não temos problema com faiscamento neste momento. E da mesma forma que visto anteriormente, a bobina roxa e a bobina laranja estão em paralelo, bobina roxa e a bobina laranja. A escova A pega a polaridade positiva e a escova B pega a polaridade negativa. E assim vai se repetindo a tensão induzida. Como ficaria graficamente este comportamento? Este seria o comportamento da tensão induzida do gerador CC com enrolamento imbricado. Não é um comportamento perfeito, não é uma tensão CC perfeita. Já é melhorada em relação à máquina com uma única espira. Mas quanto mais enrolamentos eu tiver, mais condutores eu tiver, mais segmento de anel coletor eu tiver na máquina, melhor vai se aproximar de uma tensão CC contínua perfeita. Os momentos de menor tensão são quando as bobinas estão em paralelo. O momento quando as tensões estão no máximo, por que está achatado aqui? Porque enquanto está embaixo da sapata polar, a tensão ela é constante. Neste ponto aqui, o momento do curto ele é menor do que o momento enquanto as espiras estão embaixo da sapata polar. Vamos voltar agora à nossa máquina. Vou fechar aqui as bobinas. Deixamos apenas as espiras, vou fechar as bobinas. Vou colocar aqui o acesso ao rotor da máquina, borne A e B. Agora vou colocar a bobina do estator da máquina, bobina de campo. Veja, o tempo todo eu fiz a suposição de que o campo estava indo da esquerda para a direita. É como se eu tivesse aplicado uma tensão entre os bornes CD com polaridade positiva em C e polaridade negativa em D, tensão contínua. Da regra da mão direita, a gente consegue ver que o campo vai sair da esquerda para a direita. Mais à frente, no gerador de corrente contínua autoexcitado, veremos que não precisamos aplicar nenhuma fonte externa a essa máquina. Vou acrescentar aqui a ventilação, os rolamentos, as tampas, o acesso aos bornes do estator e rotor e um conector mecânico entre máquinas diferentes. Até uma próxima aula e bons estudos!